Graça e paz, irmãos, paz de Deus e a paz no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo e de Yeshua HaMashiach. E Shalom. Caros irmãos, o que me traz aqui nesta tarde, já em Portugal, é sobre um assunto que já foi consultado e nós vamos então dar uma pequena humilde explicação, porque nós também estamos aprendendo juntos, irmãos. Nós não somos nenhum sabichão, nós apenas estamos aprendendo. Mas o que aprendemos, trocamos e falamos sem ter interesse financeiro. Às vezes falamos alguma coisa por necessidade, mas vamos levando o nosso barco. Bom, a transubstanciação, nós vamos começar. O que é transubstanciação? Para quem não sabe, a transubstanciação é a doutrina que afirma que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Esta doutrina, irmãos, é defendida oficialmente pela Igreja Católica Romana. Foi através dela que surgiu essa doutrina, ok? Na época da Reforma Protestante, os reformadores rejeitaram esta doutrina, não aceitaram. Quer dizer, na época que começou a surgir novamente aqueles evangelistas, naquele evangelho, não é? Embora antes deles, nós sabemos que houve Paulo, houve os apóstolos, mas demorou por volta, enfim. O Apocalipse foi escrito, só para os irmãos terem uma ideia, o Apocalipse ele foi escrito na época de 95 depois de Cristo. Certo, irmãos? Quer dizer que a igreja primitiva, realmente ela foi aniquilada. Muitos foram mortos. Mas o evangelho não parou, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Diz a palavra que enquanto o evangelho não fosse pregado em toda a terra, o Senhor não voltaria para buscar a igreja, certo? Nós estamos vendo nessa época que vivemos esses dias, mesmo por causa da tecnologia que temos, se torna fácil até para anunciar o evangelho, embora há muitas perseguições. Bom, vamos voltar na transubstanciação. Ela é defendida, como eu já disse, pela Igreja Romana, mas na época da Reforma Protestante, os reformadores rejeitaram esse ponto de vista. Daí também surgiu a doutrina da consubstanciação. Certo, irmãos? Bom, então vamos falar um pouco dessa doutrina, consubstanciação. Bom, quando Cristo instituiu a ordenação da ceia do Senhor, na noite que foi traído, obviamente ele estava fisicamente ali, mas depois da sua ascensão ao céu, como ele estaria presente na celebração da Santa Ceia? Só em espírito, não é? Evidente que essa é uma questão muito importante para a fé cristã. A participação da ceia ou da Santa Ceia, que podemos também falar do Senhor, implica em comunhão com Ele. Temos que estar em comunhão com Ele. Portanto, é essencial entender como a presença de Cristo se faz presente neste momento de comunhão da igreja. Certo? Ele não está mais ali fisicamente, mas espiritualmente, ok? Essa questão começou a ser debatida nos primeiros séculos da história da igreja cristã. Foi tentado responder essa questão que na Idade Média surgiram algumas interpretações das quais a teoria, aí sim surgiu a teoria da transubstanciação, que é uma delas. Então vamos começar mesmo a falar da transubstanciação. Aqui tem um estudo que nós conseguimos para falar sobre isso, ok, irmãos? Já li, já estudei, mas qualquer coisa a gente tem aqui como se amparar dentro daquilo que está escrito, ok? Bíblias, etc. Então, irmãos, vejamos que o significado da transubstanciação. A palavra transubstanciação significa uma alteração da substância. Segundo a teologia católica, essa alteração refere-se exatamente aos elementos da Santa Ceia, ou da ceia, isto é, o pão e o vinho. Então a doutrina da transubstanciação diz, por ocasião,
da consagração do pão e do vinho, ocorre essa mudança nas substâncias desses elementos. A substância do pão muda para a substância do corpo de Cristo, ok? E a substância do vinho, ela muda a sua substância, quer dizer, a sua realidade, aquilo que ela é, né? Ela muda para o sangue de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Não é difícil de entender, né? Porque a gente eu principalmente fiz isso muito na congregação, a gente depois até enterrava o pão por respeito, né? Tem uma coisa bonita, mas só que não é bíblico, né, irmão? Vamos fazer. Vamos meditar nisso. Um momentinho. Isso não quer dizer que você que tomou vai ficar preocupado, não, porque você não fez por mal, tá? O problema é quem te ensinou errado. Inclusive eu ensinei errado. E Deus visita a pessoa, porque muitas das vezes, porque a pessoa sente uma alegria por estar tomando, né? É uma alegria, uma alegria que manifesta na pessoa. Isso é uma tipo de uma emoção, né? Que a gente sente, porque, poxa, né? Então, há então uma mudança do vinho para o sangue. Então existe isso, significa que no momento em que isso saiu da Igreja Católica, no momento em que o católico abençoa o pão e o vinho utilizado na ceia, eles se tornam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Para explicar isso, é utilizada a distinção entre forma e essência. Os elementos são transubstanciados, isto é, a sua substância muda, mas a forma continua a mesma. Essa é a transubstanciação. Por exemplo, na transubstanciação do pão, certo, irmão? Que era exteriormente o pão, continua com a forma e a textura e o gosto do pão. Porém, a sua essência não é mais de pão, e sim do corpo de Cristo. Aí que é o problema, irmão. O mesmo deve ser entendido em relação ao vinho. De acordo com a doutrina da transubstanciação, ao comer o pão, o fiel está comendo literalmente o corpo de Cristo. Apesar de uma forma estar mastigando o pão, a essência é que ele está mastigando músculos, nervos e carnes do Senhor. Essa é a essência, o corpo de Cristo. Não é? A doutrina da transubstanciação se baseia na interpretação literal de algumas passagens bíblicas que você vai encontrar, está anotado aqui, tá, irmãos? Marquei aqui para não esquecer. Está anotado aqui, ó, os capítulos, se vocês quiserem para fazer uma análise. No capítulo 26, versículo 26, Lucas 22, versículo 17 a 23, 1 Coríntios 11, versículo 14 e 25, ou melhor, versículo 24 a 25. Então, frases como tomai e comei, isso é o meu corpo e esse é o meu sangue, devem ser entendidos para aqueles que creem na transubstanciação, entendidos não espiritualmente, mas literalmente, certo? Em João 6,32, também versículo 58, também é outro texto muito utilizado por quem defende a doutrina da transubstanciação. Nele, Jesus diz que quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Mas o próprio contexto dessa passagem indica claramente que as palavras de Jesus devem ser entendidas espiritualmente, irmãos. Aí que é o problema. E conforme nós lemos, nós temos que entender isso. É só você pegar o livro de João, as referências ali, João 6,63, eu acho que salvo erro, é bom dar uma olhadinha. Entenda também quem é Jesus, segundo a Bíblia, aí você vai encontrar, né? Ele estava aqui cumprindo a missão num corpo de carne, mas ele é o próprio Deus, quer dizer, ele estava falando espiritualmente, não materialmente. Você não ia lá pegar o corpo do Senhor e comer, entendeu? Se tudo que nós lermos, nós formos interpretar literalmente, nós teríamos que lavar os pés uns dos outros antes de tomar a ceia. Nós teríamos também que, se o nosso olho se escandalizasse, nós teríamos que arrancar o nosso olho. Olha aí, irmão, quanta coisa que você não pensou.
mas aquilo é espiritual. Quer dizer, aquilo é espiritual para a sua igreja. Tem igrejas que lavam os pés. Tudo bem, costume deles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso não é doutrina para salvação, certo? E também tem igrejas que tem pessoas, irmãos, que cometeram coisas gravíssimas de arrancar membros do corpo, deu até polícia, porque pegaram isso à ponta da caneta, a ponta do lá, a ponta da escrita, não entenderam nada, só leram a Bíblia. Por isso que é preciso ler e fazer uma hermenêutica do texto. Para você, hermenêutica quer dizer uma interpretação do texto para que você possa compreender realmente se aquilo é no sentido espiritual ou material. A Bíblia é toda espiritual, mas existem sentidos dentro dela que nós temos que observar, certo, irmãos? Como o sentido de arrancar o olho. Não é materialmente que o Senhor mandou. Está entendendo? Lavar os pés. Não é também materialmente. É um sentido de humildade. Bom, vamos para frente, irmãos. Então, muitos defendem essa parte. Mas, de fato, o maior problema da doutrina da transubstanciação é a ideia da repetição do sacrifício de Cristo. Esse que é o maior problema. Porque se você crê que aquele pão realmente é o corpo de Cristo e que aquele vinho realmente é o sangue, ou aquele fruto da vida é o sangue que foi no cálice, o que você vai fazer quando acaba? Você vai enterrar. Agora eu pergunto, como é que você vai sepultar o corpo do Senhor novamente? Ele morreu uma vez só, como é que você vai sepultar ele novamente? Você está cometendo um erro doutrinário. Isso eu vou provar para vocês entenderem que eu estou falando a verdade, irmão. Não tem nada de coisa enrolada aqui, nós falamos a verdade, certo, irmãos? A ceia, através do pão e do vinho, isso implica mesmo que, mais uma vez, ele está sendo oferecido em sacrifício pelos pecados do povo. É claro que essa ideia não encontra amparo nas Escrituras, não existe. Você vai procurar isso aí? Não tem, né? A Bíblia diz claramente que Jesus morreu uma vez só. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Conforme o escritor de Hebreus explica, o sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo. Certo, irmãos? Não precisando mais de nenhuma repetição. Hebreus 7, versículo 27, 10, versículo 10. Então, quando você faz isso, você está tornando a sepultar o corpo de Cristo. Um exemplo, irmãos. A congregação faz isso. A irmã que tem dúvidas sobre isso é de lá, então tem que explicar e falar. Bom, eu fui um daqueles que sepultavam o pão, mas com respeito muito grande, irmão. Né? Porque eu pensava, não sabia. Já a mesma igreja, que foi fundada pelo irmão Luiz Franciscon, que também é a Assembleia Cristã, não faz isso. O irmão Franciscon não adotou essa doutrina. Mas isso foi uma modificação que houve no Brás, com certeza. Porque a Assembleia Cristã, eu já tive a oportunidade de participar lá de uma ceia para ver. E realmente, eles, quando acabam a ceia, o que eles fazem? O pão que só, eles oram, tudo igual. Quando acaba, acabou. Aquilo simbolizava o corpo e o sangue enquanto você estava tomando. Quando terminou, não tem mais ninguém, aquilo é pão e é vinho. O que acontece? Pão e o vinho, o que acontece? O diácono, com todo carinho, pega aquele restante de pão, às vezes é uma metade, porque era um pão grande, coloca numa embalagem, ele não joga fora. Ele fica ali procurando alguém que tenha necessidade. Geralmente os pães são muito bons, né? E entrega aquela pessoa e a pessoa volta contente para casa. Às vezes tem filhinho pequeno, né? E pronto. Que pecado que houve? Não houve pecado nenhum e não houve sepultamento do corpo do Senhor novamente. Vocês estão entendendo, irmão? Como essa doutrina da transubstanciação, ela é complicada? Mas também tem uma outra doutrina que também é usada, né? Que é a consubstanciação.
Na época da Reforma Protestante, os reformadores entenderam que o conceito de transubstanciação estava errado. Porém, também é verdade que eles não chegaram a uma conclusão unânime, certo, irmãos? Por isso que tem igrejas que ainda fazem sobre esse assunto. Mas, na verdade, foi justamente essa questão que causou uma divergência bíblica e teológica dentro da igreja reformada, ok? Muitos teólogos e leitores que estudam a Bíblia, não é? Da linha luterana, entenderam que a presença de Cristo, conforme explicada na doutrina da transubstanciação, não era um conceito bíblico. Porém, eles ainda acreditavam que em certos aspectos, algo da presença física de Cristo estava presente nos elementos da ceia do Senhor. Em outras palavras, eles defendiam que Cristo está presente fisicamente, certo? Na ceia, mas não ocorre nenhuma transubstanciação dos elementos. O que ocorre, na verdade, é uma espécie de sacralização dos elementos. O pão e o vinho continuam sendo os mesmos, mas de certa forma, junto deles estão a carne e o sangue de Jesus. Essa doutrina foi chamada de consubstanciação, certo? E aí há outros intérpretes reformadores. O reformador Eurico Zwingli não concordou com a consubstanciação de Martinho Lutero. Basicamente, ele afirmou que a presença de Cristo não está na Santa Ceia, em nenhum aspecto. Para ele, a Santa Ceia é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo. Então, segundo o pensamento Zwingli, a Santa Ceia apenas é uma celebração da igreja em memória do que Cristo fez no Calvário. Por último, a posição do reformador João Calvino, que entendeu, aí foi Calvino, certo, irmãos? Que entendeu, aí nós vamos ver o que o Calvino disse. Ele entendeu que o fato de nada, de fato, não há nada da presença física de Cristo na ceia, mas que também sua celebração não é apenas algo simbólico. Para Calvino, está presente na ceia espiritual, na ceia espiritualmente. Ele habita em seu povo através do Espírito Santo. E dessa forma, ele é o anfitrião na mesa da comunhão. Isso significa, ao comer o pão e ao tomar o vinho, a igreja está se alimentando espiritualmente de Cristo, que se oferece como sustento do seu povo. Olha só, é isso aqui. Essa interpretação de Calvino rejeita doutrinas da transubstanciação católica e da consubstanciação luterana. Ela também não concorda com a teoria esvaziada defendida por Zwingli, de apenas um tipo de presença figurada de Cristo. Hoje essa interpretação de Calvino é adotada por a grande parte de todas as igrejas. A maior parte adota essa. Então, e essa realmente é que eu acredito. Eu acredito que quando eu como o pão e o sangue e o vinho, eu estou lembrando da morte do Senhor. É uma memória que eu estou tendo, até que ele venha, certo, irmãos? Porque ele é um anfitrião, ele não precisa ser sepultado de novo, porque ele já foi sepultado, entende, irmão? E ali está dizendo que quer demonstrar o quê? Que ele é o seu corpo que foi dado por nós, que foi seu sangue que foi dado por nós. Isso, irmão, quer dizer... que é uma interpretação que quer dizer que nós, irmãos, estamos relembrando a morte do Senhor. Certo, irmão? Relembrando. E que ele habita no meio do seu povo. É uma lembrança. Ele disse assim: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembrei da minha morte até que eu venha. É isso aí. Então, simbolicamente, irmão, não quer dizer que tem alguma presença física de Cristo no pão. Então não há necessidade de eu enterrar o pão. Porque se eu enterro o pão, dá a impressão o quê? Que eu estou sepultando Cristo novamente. Então o sacrifício... Eu estou dizendo que o sacrifício dele não teve valor nenhum. Aí no outro ano torna-se sepultar de novo. E todo ano sepulta. Isso não está certo. Analise para você ver. Cristo já ressuscitou. Não precisa ser sepultado outra vez. Se você sepulta ele novamente... Você tá fazendo o quê? Aí você tem que também, no outro dia, tirar o pão de lá, porque ele ressuscitou. Não é?
Todavia, irmãos, existem pessoas que contam milagres, que aconteceu e tal. Irmão, na simplicidade, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando a pessoa faz uma coisa na simplicidade, olha, acontece coisas que fogem do nosso conhecimento humano, certo? Por isso nós não podemos falar nada. Apenas estou explicando a veracidade. A simplicidade, ela supera muitas das vezes. Por isso que é algo difícil, mas a verdade é essa que eu falei aqui. Se você quer realmente saber a verdade, eis aqui a verdade. Agora, se você quiser ficar como está, isso aí não é problema meu. Eu não sou juiz e não estou aqui para julgar ninguém. Certo, irmãos? Essa é a explicação para que vocês entendam. Então eu não vou tomar Santa Ceia, porque não. Eu não estou falando nada disso. Estou explicando o que é as coisas. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu tenho feito Santa Ceia, certo? Eu tenho feito Santa Ceia. Para pessoas, inclusive Deus me deu a graça de fazer um batismo para uma senhora que estava... ela pediu o batismo, estava falecendo, pediu na última hora, estava evangelizando a casa, e ela falou que queria ser batizada, e ninguém conhece ela aqui, irmão, é uma pessoa que ninguém visitou, nunca foi na igreja, ela não tinha força nem para levantar, quanto mais para ir na igreja. Quem estava visitando ela éramos nós, eu, minha esposa, mais um outro irmão, e Deus me deu uma graça, batizei, logo passou uns dias, Deus levou ela, fiz o funeral, e Deus deu de falar para 75 almas que estavam presentes a respeito do Evangelho de Cristo. E como aqui, irmãos, eu não estou atuando, eu não dei endereço de igreja nenhuma. Eu falei para eles orarem a Deus e procurarem uma igreja evangélica e qualquer coisa entrasse em contato conosco. Muitos têm entrado, uns têm ido para um lado, outros para outro, estão servindo a Deus e eu não vou me implicar. A única coisa que eu fiz foi anunciar a Jesus Cristo e esse ressuscitado e esse vivo para sempre. Inclusive na casa dessa senhora, eu servi a ceia para ela, com a ajuda de Deus, e fiz conforme, não enterrei pão, nada, muito pelo contrário. Acho que ali nem sobrou pão, porque ela era uma senhora só, nós tomamos ali em 6 ou 7, eu não me lembro agora, e o pão deu certinho, irmão. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, espero que aproveitem esse estudo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fique e reine sobre cada um de nós. Amém e amém.